Oi pessoal, bem-vindos de volta, eu sou a Laura e bem-vindos à nossa segunda parte do nosso estudo do capítulo 2 do livro do Timothy Keller, Gálatas para você. Esse capítulo estuda o capítulo 1, versículos 10 a 24 do livro de Gálatas na Bíblia. No último vídeo, nós vimos que o Deus da graça salva pecadores como o apóstolo Paulo. Jesus se revela a todas as pessoas, sejam boas ou más, religiosas ou sem religião. Nós vimos que Deus trabalha em seu povo de modo a conduzi-lo à fé e a equipá-lo para o serviço. Paulo não só dá testemunho de quem ele era e como Deus o converteu, mas como é a vida debaixo da graça. Paulo diz que Deus se agradou de revelar seu Filho em Paulo para que ele o pregasse. O que significa Deus ter revelado Jesus em Paulo? Segundo Timothy Keller, a melhor interpretação é de que Paulo está combinando duas experiências em uma só. A primeira experiência é de quando Jesus se revelou a Paulo na estrada para Damasco, tendo esse sido o encontro pessoal de Paulo com Jesus. A segunda experiência é o fato de Paulo ter constatado imediatamente que estava sendo chamado para mostrar a outros quem era Jesus. Assim, Deus revelou a Cristo para Paulo e por meio de Paulo. Timothy Keller diz que isso mostra a diferença entre uma pessoa religiosa ou de boa moral e um cristão. O cristão não tem apenas uma crença intelectual em Cristo. Ele tem, na verdade, um relacionamento pessoal com Cristo. O cristão sabe que esse relacionamento não serve exclusivamente para o seu conforto e alegria. Nós cristãos temos a responsabilidade de revelar Cristo a outros por meio de quem somos, do que fazemos e dizemos. Seguindo na leitura da palavra, nós vimos que Paulo, no caminho de crescimento e discipulado, tinha muitos momentos a sós com Deus. Paulo deixa claro que foi para a Arábia e não para Jerusalém para ter um período contínuo de reflexão e preparação. Tempo a sós com Deus é fundamental para a vida cristã. Nós vivemos em uma época que enfatiza demais a atividade e a realização e não o suficiente a reflexão e a contemplação. Apesar da importância de momentos a sós com Deus, a vida cristã não é solitária. Paulo foi a Jerusalém não para ser instruído, mas para trabalhar em união com outros apóstolos e demonstrar que a sua mensagem estava em harmonia com a deles. Essa vida cristã, enraizada no nosso relacionamento com Deus por meio de Cristo, mantendo a comunhão e servindo a outros crentes, leva a adoração a Deus. É por isso que devemos estar profundamente enraizados em comunidades eclesiásticas, convivendo com outros cristãos. A mudança na vida de Paulo não levou as outras pessoas a tratá-lo como uma celebridade, mas levou os cristãos a amar a Deus, pois a Bíblia diz que eles glorificavam a Deus pela vida de Paulo. Bom, a partir do versículo 10, o testemunho de Paulo começa com uma pergunta. Paulo diz: agora busco eu a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? A resposta é óbvia, a aprovação de Deus. O Evangelho afasta o impulso para conquistar a aprovação dos homens. Em outras palavras, o Evangelho produz seguidores de Jesus confiantes e destemidos, que praticam o que é certo sem se preocuparem com a opinião favorável alheia. Paulo diz que se ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. A Bíblia fala sobre o pecado de agradar a homens em diversos títulos e frases diferentes. Em Provérbios capítulo 29, versículo 25, por exemplo, diz que quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Esse temor das pessoas é o oposto de temor a Deus. No Antigo Testamento, temor a Deus não significa ter medo dele, mas estar cheio de admiração e fascínio por sua grandeza. O temor ao homem faz com que a gente eleve a importância de alguém, o venere, anseie pela aprovação dessa pessoa e tema pela sua desaprovação. O desejo pela aprovação alheia chega às raízes da adoração e da reverência. Timothy Keller diz que quando isso acontece, estamos dando a uma forma de aprovação humana direitos e poderes sobre o nosso coração que somente Deus deveria ter. O temor ao homem se apresenta de diversas maneiras. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 24, Saul desobedeceu a Deus por medo da opinião pública. Em Juízes 16, quando Sansão cedeu a Dalila, foi por medo de perder a atenção sexual dela. Paulo menciona mais uma forma comum de temor ao homem. É o que poderíamos chamar de serviço sob o olhar. Significa realizar um trabalho apenas enquanto obtiver a aprovação ou recompensa daqueles que estão acima de você. Timothy Keller diz que se você trabalhar dessa maneira, você nunca criará nada para a excelência, pelo simples prazer de criar ou fazer algo bem feito. Mas afinal, como o Evangelho destrói a necessidade de agradar ao homem? No Evangelho, descobrimos que confiar em Cristo produz o favor e a aprovação totais e plenos de Deus. Ao olhar para o cristão, Deus enxerga Jesus e se agrada de nós. O Evangelho nos liberta e nos motiva a buscar o favor de Deus. E porque Deus se agrada de nós, nós podemos viver de maneira agradável a Ele. Em Romanos, Paulo insiste para que os cristãos obedeçam a Deus sacrificialmente, porque isso é agradável a Deus. Imaginem a seguinte situação: um pai
vai assistir seu filho em uma partida de futebol. O pai ama o filho plena e completamente. Se o filho comete um erro, isso não muda em nada o amor e a aprovação do pai pelo filho. Mas é claro que o filho quer fazer uma boa jogada, não por si mesmo para obter o amor do pai, mas sim porque já é amado e deseja agradar o pai. Nós cristãos temos a garantia do amor e da aprovação de Deus. Por isso, o cristão anseia obedecer a Deus não para ser salvo, mas por gratidão, sabendo que Deus já o salvou. A aprovação divina nos liberta para viver da maneira que Deus aprova. O Evangelho é ao mesmo tempo uma certeza e uma motivação para vivermos em obediência radical. É importante dizer que Paulo não compartilha seu testemunho com o objetivo de inspirar pessoas ou atrair atenção para as experiências pessoais dele. Ele somente compartilha porque acredita que isso ajudará os seus ouvintes a terem um encontro com Cristo. Paulo é um bom exemplo para nós. Ele nos mostra que devemos ter coragem de ser vulneráveis e falar em nível pessoal sobre o sentido do Evangelho para nós. O cristianismo é um apelo para levarmos a nossa vida inteira, mente e coração, a Cristo. Se nós excluirmos o nosso testemunho, também transmitiremos uma imagem completa do quanto a realização cristã é ampla. Cristo não só apela para a nossa mente, ele enche o nosso coração. E é por isso que em algumas culturas e personalidades diferentes, ao darmos o nosso testemunho, atingiremos diretamente o coração das pessoas. Se omitirmos o nosso testemunho, algumas culturas focadas no coração deixarão de enxergar a capacidade de atração do cristianismo. Paulo nos lembra que só devemos compartilhar nosso testemunho se ele for útil a outras pessoas. Não podemos compartilhar a nossa história em benefício próprio, mas para ajudar outros a entender e a encontrar a Cristo. Nós devemos guiá-los na direção do Evangelho da Graça que transformou a nossa vida e sabemos ser capazes de transformar a deles também. E para terminar, 3 reflexões. Como você pode viver de modo que as pessoas respeitem e louvem mais a Deus por sua causa? Quando você se sente mais tentado em temer os homens e buscar a aprovação deles? Até que ponto você está comprometido em passar tempo com Deus, com outros crentes e contando seu testemunho a outros? Por hoje é só, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com quem você acha que pode se interessar por esse assunto e a gente se vê no próximo sábado. Até mais!